Olá, seja bem-vindo ao curso Monitor de Turismo, Introdução para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Este curso é de modalidade curso livre. Eu sou o autor, professor Munier Abrão Lacerda, guia de turismo, bacharel em turismo, pós-graduado em administração do turismo, mestre em desenvolvimento local. Acima de tudo, gostaria de trocar experiências com vocês, falando do meu trabalho de guia de turismo. Espero que vocês aproveitem. Introdução. Há várias categorias de prestadores de serviços relacionadas ao título sugerido, e os principais são guia de turismo, condutor de visitantes, monitor de visitantes e turistas. O foco do nosso trabalho hoje, este curso, vai falar de monitor de visitantes e turistas, mas teremos que dar um entendimento de qual é o trabalho de guia e qual é o trabalho do condutor, porque existem diferenças, mas também similaridades. Vamos ver primeiramente alguns conceitos que eu considero importantes. Vamos discutir o que é turismo e os termos veranista, viajante, visitante, excursionista e turista. Vamos também saber o que é um atrativo turístico e verificar a importância do patrimônio cultural, histórico e ambiental, todos esses termos, evidentemente, para que você possa compreender melhor as atribuições do trabalho do monitor de turismo. Vamos então começar pelo que é o turismo. Esse termo foi citado e organizado pela Organização Mundial do Turismo. É o conjunto de atividades desenvolvidas por pessoas durante as viagens e estadas em locais situados fora do seu ambiente habitual por um período consecutivo que não ultrapasse um ano, por motivos de lazer, negócios ou outros. Você pode encontrar citações diferentes, e isso é comum acontecer. O turismo, como todo estudo, ele evolui e podem surgir novos termos, novas citações, né, agregando outros valores. Muito bem. Agora vejamos o que é o veranista, o excursionista e o visitante e o que eles têm de semelhança entre si. O veranista é quem habitualmente passa o verão fora do local de onde reside. O excursionista, quem viaja por tempo inferior a 24 horas, fora do local de residência, mas sem pernoitar, com finalidades diversas. E o visitante é quem se desloca para um local diferente de onde reside por um tempo de permanência inferior a 12 meses. Aqui observe: o veranista pode ser um visitante, o excursionista também pode ser um visitante. Então, essas são similaridades. Depois preste atenção para ver as diferenças. Agora, os dois termos mais conhecidos, viajante e turistas. Aqui eu gostaria de fazer um apêndice que nós, no mercado de turismo, encontramos duas empresas, a empresa de viagem e a empresa de turismo, que tem correlação com esses dois termos. Viajante é quem se desloca entre lugares dentro ou fora do país. Então, a palavra viagem é simplesmente uma referência ao deslocamento. Então, quem se desloca de um ponto a outro é um viajante. E aí você vai encontrar nos termos anteriores, entre os três que nós falamos anteriormente, que também são viajantes, né? Porque se você se desloca, você é um excursionista, se for menos de 24 horas, ok, mas você também passa a ser um viajante. Então entenda, viajante é quem se desloca entre lugares dentro ou fora do país. Então nós temos diversos tipos de viajantes, ok? Em relação aos turistas, é aquele quem viaja para um local diferente do local de residência, com um prazo superior a 24 horas e inferior a 12 meses, com o objetivo de lazer, esporte, saúde, etc. Ou seja, quando ele fala superior a 24 horas, para você não confundir o turista com o excursionista.
Quem faz excursão é com menos de 24 horas. O turista fica entre 24 e 12 meses. Ah, mas e acima de 12 meses? Aí passa a ser residente do local, né? Aí passa a ser uma outra categoria que não é da categoria do turismo. Aí já extrapola, acima de 12 meses. E aqui então você percebe que o turista tem que ter o pernoite também. Aí você verá que há diferenças entre outros termos que não necessariamente precisam pernoitar no local. Tiver dúvidas, volte os slides, relê novamente. O que é então o atrativo turístico? Não confunda atrativo turístico com potencial turístico. Potencial já está falando, ele pode vir a ser, mas ainda não é. Agora, aquele que é atrativo turístico, ele já tem uma infraestrutura, né, que é adequada para receber o turista ou as outras categorias que nós falamos agora há pouco, excursionistas, visitantes, etc. Mas então, o que é o atrativo turístico? É um lugar de interesse que os turistas visitam, geralmente por seu valor cultural, importância histórica, beleza, originalidade, porque é raro, misterioso ou para recreação e diversão. Aí vem diversos interesses pelo atrativo turístico. Depende de qual tipo é cada um, evidentemente. Vamos tratar agora do que é patrimônio, do significado de patrimônio. Patrimônio é tudo aquilo que tem valor para as pessoas, para a sociedade. E nós temos patrimônios materiais, que é aquele que você pode pegar, ou imateriais, aquele que você não pega. A música, por exemplo, né? O som, entre outras coisas. Então, primeiramente, vamos entender o que é o patrimônio cultural. Ele é o conjunto de todos os bens, manifestações populares, cultos, tradições, tanto materiais quanto imateriais, que, reconhecidos de acordo com sua ancestralidade, importância histórica e cultural de uma região, adquirem um valor único e de durabilidade representativa, simbólica e material. Vamos nos ater aqui nas fotos para ter uma compreensão mais fácil, né? Onde você tem aqui, por exemplo, uma casa que é importante para a sociedade, ela pode ser um patrimônio cultural pela sua fachada, né? Pela sua estética, pela sua arquitetura, as obras de arte, o pantaneiro que usa o berrante. Usar o berrante é um fator cultural e isso na nossa sociedade sul-mato-grossense, né? É muito importante. Nós gostamos do homem do campo, nós apreciamos o som do berrante. Então ele passa a ser um patrimônio cultural nesse sentido, onde nós temos apreço por aquela manifestação daquelas pessoas, daquele ser humano. Aí vem também, como exemplo do patrimônio cultural, a música, a gastronomia e muitos outros. E o patrimônio histórico? Ele é um título conferido a um bem móvel, imóvel ou natural que seja considerado valioso para um povo, uma sociedade, uma região, um povoado ou uma comunidade. O patrimônio histórico, se for alguma coisa imóvel, como é o caso aqui da representação das nossas fotografias, onde temos aqui o relógio da 14 de julho, o edifício José Abrão aqui construído por um árabe, eles foram concebidos em determinada época e hoje, se você os visita, você começa a se lembrar do que eles representaram e do como eles eram importantes naquelas épocas. Por isso é que ele passa a ser um patrimônio histórico, porque ele faz você lembrar de coisas importantes da história da tua sociedade. No caso do edifício José Abrão da época do desenvolvimento de Campo Grande, a 14 de julho, o próprio nome se remete à tomada da Bastilha, à época da Revolução Francesa, enfim, começa a ser aqui por conta de prédios, edifícios, né? Ou de histórias, né? Pensar-se em alguma coisa que é importante para a nossa sociedade. Então, isso é uma exemplificação do patrimônio histórico. Já vou falar da importância disso tudo em relação ao monitor de turismo. O que vem a ser então o patrimônio agora ambiental? É um bem ou conjunto de bens naturais ou seminaturais que, dado o seu valor em termos de biodiversidade, econômicos, paisagísticos, históricos ou culturais, né, que merecem ser protegidos pela sociedade. Exemplo, Parque das Nações Indígenas. Vamos ver aqui a figura do parque e falar mais especificamente sobre o patrimônio ambiental.
Contemple agora essa paisagem. É o Parque das Nações Indígenas. É um ícone para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quem na cidade, não tem vontade ou não foi, ou já foi quantas vezes passear nesse parque? Por conta do seu ambiente, onde existe lago, animais, vegetais, existe toda uma biodiversidade que encanta a todos. Então ele passa a ser um patrimônio ambiental. Mas vamos aproveitar. Nesse parque nós também temos monumentos, nós temos a história de como ele foi concebido, da época em que ele foi concebido. Ele era uma fazenda, então tem todo um histórico para se contar da época, tem patrimônios culturais. Por fim, eu quero dizer para vocês que este patrimônio, que é o Parque das Nações Indígenas, ele pode ser considerado tanto cultural, histórico, como ambiental. E que importância isso tem para o monitor de turismo? Vamos ver à frente? Vejamos as categorias de serviços de acompanhamento de turistas. Aqui vamos falar sobre as 3 categorias. Sobre o guia de turismo, vamos entender primeiramente que ele é uma categoria profissional regulamentada pela Lei 8.623, de 28 de janeiro de 1993, e pela Portaria número 27, de 30 de janeiro de 2014. Portanto, o guia de turismo ele tem a mesma importância, tem as mesmas atribuições, tem o mesmo caráter das outras profissões, assim como um advogado, um professor, um dentista, um engenheiro. Então, é uma profissão regulamentada, inclusive tem sindicato, tem uma série de situações diferentes de outras profissões ou, digamos, de outras atribuições dentro do turismo que ainda não são regulamentadas por lei federal. Vamos dar uma olhada. Falando ainda sobre o guia de turismo, sobre a Lei 8.623, artigo número 2. É importante observarmos que é considerado guia de turismo o profissional que, devidamente cadastrado no Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, exerça atividades de acompanhar, orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos em visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais, interestaduais, internacionais ou especializadas. Aqui acrescento que hoje, em 2020, nós temos o órgão dentro do Ministério do Turismo chamado Cadastur, que é o responsável pela emissão da carteira do guia de turismo. Portanto, ele tem que ser um profissional cadastrado para poder estar dentro da própria lei que o protege, né? Mas ele tem que estar atendendo à própria legislação. Tem que ser um guia cadastrado. Sobre o guia de turismo, ainda podemos entender, de acordo com o artigo 8º, a atividade de guia de turismo não se confunde com o exercício das atividades de condutor de visitantes em unidades de conservação federais, estaduais ou municipais e de monitor de turismo. Ou seja, são atribuições diferentes umas das outras, né? Apesar de ter similaridades, mas são atribuições diferentes. Por isso recebem nomes diferentes. Então vejamos, finalmente, quais são as atribuições do guia de turismo. De acordo com a lei no artigo número 5º, promover e orientar despachos e liberação de passageiros e bagagens, ter acesso a todos os veículos de transporte para orientar as pessoas ou grupos sob sua responsabilidade, ter acesso gratuito a museus, galerias de arte, exposições, feiras, bibliotecas e pontos de interesse turístico, quando estiver conduzindo ou não pessoas ou grupos. Portar o crachá de guia de turismo emitido pela Embratur, hoje Cadastur. Agora sim,
vamos comentar sobre o condutor de visitantes, que é regulamentado pela Portaria 27, de 30 de janeiro de 2014. Quais são as atribuições do condutor? Segundo o artigo 8º da portaria, é conduzir visitantes em espaços naturais e ou áreas legalmente protegidas, apresentando conhecimentos ecológicos vivenciais, anote aí, específicos da localidade em que atua, permitido conduzir apenas nos limites dessa área. Inciso 3º, a necessidade ou obrigatoriedade de acompanhamento de condutor durante visitações deverá ser verificada pelo guia de turismo. Então veja só, observe as palavras sublinhadas, porque aqui no condutor, quando ele fala em conhecimentos ecológicos vivenciais, não basta saber teoria. Você precisa realmente conhecer o local, passar por experiências, ter vivência para você poder contar história para aquele que visita aquela localidade. E a sua condução é apenas dentro do limite da área, ou seja, você não pode sair pela cidade, né, pelos lugares afora, conduzindo pessoas. A condução é feita dentro de um local específico, ok? E esse local aqui você já deve ter percebido que é um espaço natural ou uma área legalmente protegida. Agora sim, vamos adentrar no conteúdo principal, né, no tema principal, que é o nosso curso, falando do monitor de visitantes e turistas. Falando primeiramente sobre as atribuições do monitor.
de acordo com a portaria número 27 de 30 de janeiro de 2014. No inciso 2º, diz o seguinte: considera-se monitor de turismo a pessoa que atua na condução e monitoramento de visitantes e turistas em locais de interesse cultural existentes no município, tais como museus, monumentos e prédios históricos, desenvolvendo atividades interpretativas fundamentadas na história e memória local, contribuindo para a valorização e conservação do patrimônio histórico existente, não sendo permitido ao monitor de turismo a condução de visitantes fora dos limites do respectivo local. Então vocês vejam que em relação ao condutor tem uma semelhança. Quando você está presente e autorizado numa localidade a fazer um trabalho, você só pode ficar naquela localidade. Como eu disse, você não tem atribuições do guia de sair cidade afora, né? E nem do condutor de trabalhar num ambiente que seja ambiente natural. O monitor aqui ele se atém dentro de interesses culturais, e já exemplificando aqui, né? Museu, etc. Agora eu vou falar da segmentação de mercado, que pode servir para todas as categorias, mas vocês pensem aí principalmente no monitor de turismo. O mercado é bastante amplo, então tudo aquilo que foi discutido até agora, né, tudo aquilo que vocês começaram a ler e pensar sobre, você pode empreender esses conhecimentos em diversos tipos de trabalho. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Aproveite o seu curso, aproveite o seu conhecimento, estude, se aprofunde mais, evidentemente, né? Pense em desenvolver um projeto para que você possa trabalhar em algum ambiente que você tenha pretensões aí como monitor, por exemplo. Então, amplie as suas perspectivas para o comércio, para os pontos turísticos, instituições em geral. Bem, aqui eu coloquei algumas exemplificações que podem servir a diversas categorias, né? Mas falando aí de condução de turista, nós temos aqui um ambiente cultural e comercial a ser explorado. Repetindo, museus, centros culturais, parques, acrescentando aqui lojas, empresas e instituições, fundações, institutos e associações. Foi aqui que eu quis dizer para vocês ampliar as perspectivas com o conhecimento que você tem. Por quê? Eu imagino que possa ser útil, né? Aí é uma questão de pesquisa, de aprofundamento, de fazer um projeto, de fazer proposições, porque também há uma necessidade, às vezes, de você ser empreendedor. Você enxerga uma oportunidade, faça o projeto e vai apresentar isso. Vou dar um exemplo aqui, na última imagem, onde nós temos aqui um rapaz cercado de, parecem executivos, né? Quantas fundações, empresas, indústrias, institutos existem na sua cidade que de repente podem precisar não de uma simples recepcionista, simples no sentido de que, não de uma simples pessoa para dar aquelas informações básicas na portaria. Pensando em todas as atribuições, em tudo aquilo que você viu que o monitor pode ter enquanto conhecimento, né, o quanto seria útil uma pessoa conhecer com profundidade a empresa e fazer sim o acompanhamento de um grupo, de uma pessoa muito importante para a empresa,
fazendo a apresentação da entrada, da recepção, apresentando os chefes, apresentando a localidade para onde aquela pessoa se dirige. Então, o monitor pode aí fazer um papel especial dentro de outras instituições, inclusive de lojas, né? Por que não, dentro de uma loja, mostrar a importância daquela loja dentro da sociedade, falar da importância que ela tem para a população, inclusive, por que não, aproveitando a conversa com aquela pessoa que visita a loja, falar alguma coisa sobre patrimônios históricos culturais que estão próximos à sua loja, porque você também acaba valorizando a própria região onde a loja está instalada e divulga a sua cidade, né? Você valoriza a cidade, valoriza a sua empresa, enfim, os dois acabam fazendo uma boa dupla. Então pense nessas perspectivas, que você pode aí ter outros ambientes de trabalho, né? Além do próprio museu que nós falamos há pouco. Aqui falando sobre o mercado cultural e ecológico, para onde nós podemos direcionar a nossa energia buscando trabalho, apresentando projetos. Falando de turismo rural e ecoturismo, quantas pousadas, fazendas, quantos ambientes culturais nós temos aqui ao redor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ou em outra cidade onde você esteja, propriedades, né, como se fossem, entre aspas, que podem ser até representativas em termos de museu, porque às vezes tem pousadas e empreendimentos ao redor da sua cidade que guardam aspectos históricos, que guardam aspectos culturais, que guardam aspectos ambientais. Falando do monitor, ele vai se apegar naquela parte cultural, né? Fazendo a recepção dos turistas dentro do ambiente, dentro da sede da fazenda, da sede da pousada, valorizando os aspectos culturais e bem recebendo o turista. Pode ser um trabalho diferente para você buscar. Campo Grande tem muitas oportunidades. Aqui eu coloco algumas informações que eu acho que são importantes, né? Começando aqui a falar sobre as competências do monitor. Eu falo, eu acredito porque eu vivenciei, né, como guia de turismo, situações que são importantes para quando você recebe alguém. Primeiramente, a hospitalidade, que não é o simples ato só de receber, de você falar de forma adequada com a pessoa, de você ter postura adequada, conhecer quem é essa pessoa que está chegando, isso tudo faz parte da hospitalidade. A eloquência é a capacidade de você se dialogar com as pessoas, falar um português correto. E os estudos? Esse é fundamental para tudo. E para o monitor, como fica o monitor que não conhece o próprio local onde trabalha, não sabe nada sobre aquele que ele está recebendo? Então, os estudos fazem parte, ele é inerente ao trabalho do monitor. Você precisa conhecer tudo ao seu redor, tudo que se refere ao seu trabalho, até para que você possa se dirigir, né, e transmitir maiores conhecimentos ou dialogar melhor com aquele que está visitando ali a localidade. E a organização? Essa nem se fala, né? Se você não conseguir organizar o seu ambiente de trabalho, o seu material de trabalho, organizar o seu horário, como é que você vai conduzir um grupo dentro daquele ambiente? Então, a organização também é essencial no meu ponto de vista. Falando um pouco sobre os instrumentos de trabalho, o que a gente precisa ter em mãos, né? Eu também faço aqui quatro que eu acredito que sejam importantes. Coisas que me veio à mente, né, de quando eu vou trabalhar aí como guia de turismo. Primeiramente são as informações. Você precisa ter isso anotado de alguma forma.
E estou dando um exemplo aqui na primeira imagem, que é o checklist. Checklist você pode anotar aí situações relacionadas ao transporte, situações relacionadas ao próprio ambiente interno de onde você está trabalhando. Você pode anotar aí materiais que você tem que estar carregando para um determinado ambiente, né? Enfim, o checklist é uma lista de tudo aquilo que você precisa para executar algum trabalho. O crachá também faz parte aí para mim da questão da hospitalidade, né? Mas o crachá é um instrumento que eu acredito que seja importante, porque é muito agradável quando você chega no lugar, é bem recebido por uma pessoa com hospitalidade e está lá no crachá o nome da pessoa, que você pode falar o nome da pessoa. Melhor ainda se tiver o crachá com os turistas também, né? É muito bom a gente tratar pelo nome. A gente fica às vezes até sem graça de, como é que vai chamar a pessoa? Oi, fulano, beltrano, senhor, senhora, né? Então o nome, o crachá ajuda, né? Você falar o nome, é algo bastante agradável, é um conselho que eu dou. O segundo instrumento que eu acho que deve ter aí no seu trabalho é um kit de primeiros socorros. É fato que são poucas, e graças a Deus são poucas as ocorrências, né, em que a gente necessita de um kit de primeiros socorros. Eu tive experiência em 30 anos de profissão de apenas em 2 vezes ter que socorrer 2 turistas meus. E graças a Deus nada muito grave, né? Mas eu digo que é o tipo da coisa que você tem que ter desejando não usar. Eu falo que é igual seguro para carro, né? A gente tem que ter o seguro para carro, acaba comprando, mas reza para não ter que usar. É bem isso. E por último, a dica que eu dou é o telefone ou um radiocomunicador, seja onde você estiver, depende de onde você estiver, na verdade, né? Às vezes é necessário, às vezes até um radiocomunicador, em função da ausência da linha telefônica, alguma coisa assim. Mas você precisa ter algum sistema de comunicação com a sua base, se você tiver que sair ao redor ali da propriedade, né, do lugar onde você esteja com os turistas. Ou mesmo que você esteja dentro do ambiente do seu trabalho ali, se você precisar, de repente, socorrer alguém ali, você precisar ligar para alguém externo, para alguma empresa externa pedindo algum apoio, de qualquer forma é importante até a comunicação, né? Não dá para ficar sem. Aqui, uma das coisas mais importantes que eu vejo para todas as profissões, né? É a postura profissional. Se você esquecer de cumprir qualquer uma das outras etapas anteriores, talvez você seja perdoado, mas em relação à postura profissional, é muito difícil nós sermos perdoados, né? Então, primeiramente, é a questão da impessoalidade. Então, tem que tomar cuidado, por mais amigo ou colegas ou parentes que você possa ter no grupo que você está visitando, você tem que tomar cuidado com a sua postura, né? Não achar que todo mundo ali é seu colegão, como se você estivesse ali entre amigos dentro de uma brincadeira, né? Você está ali prestando um serviço, representando uma empresa, o que é muito importante lembrar. Nesse momento você é CNPJ, não é CPF, né? Então tem que haver esse discernimento entre pessoa física e pessoa jurídica. Então, há um limite aí onde você tem que ser educado, né? Ser prestativo, sem, sobretudo, ser muito pessoal. Outra situação é a proatividade. O próprio nome já fala, você tem que se adiantar. Né? Não dá para ficar esperando as coisas acontecerem e principalmente acontecer fora daquilo que está no seu previsto. Então eu coloquei um slide aqui, Actions Change Things, né, em inglês aí, as ações mudam as coisas. Mudam. Então né, você precisa ser proativo se você quer que as coisas aconteçam da forma como você deseja. É claro que nem tudo é perfeito, erros podem acontecer, mas seja proativo para que as coisas aconteçam como você planejou. Outra dica é a educação, como tudo na vida, né? Mas aí sempre tomando cuidado com a impessoalidade, né? A educação, sim, você amparar uma pessoa que necessita ali de um ponto de equilíbrio, você dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas com os seus devidos limites aí. E, por último, a questão da ética. Saber o que é certo e o que é errado, principalmente observando o grupo que você está recebendo. Um grupo de turistas japoneses tem, às vezes,
e tem, às vezes não, tem costumes diferentes dos brasileiros, então é preciso saber como tratá-los, né? Qual é a forma correta do seu tratamento com eles, a sua postura. Você pode, de repente, ter um povo árabe para ser atendido, um americano, enfim, seja quem for, você precisa pensar aí quem é o seu público, né? Acima de tudo, ter ética, que existe uma base, claro, universal, mas tem um conhecimento daquelas culturas que você está atendendo para ver se há algo especial dentro da ética que você deva aí fazer adequações para atender cada vez melhor os seus clientes. Muito bem, chegamos ao final, colocando aqui para vocês algumas dicas de sites que eu consultei para manter esse conteúdo e esse diálogo que nós tivemos até o momento. Mas, hoje em dia, né, fique à vontade, a internet é bastante extensa, você vai encontrar muitos outros conteúdos. Bem, agora chegamos ao fim e gostaria de agradecer pelo incentivo que tive da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, através do edital Morena Cultura e Turismo. Oportunidade, então, que foi nos dado, onde eu montei esse e-book, que eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse momento e pensem nas oportunidades de monitoria na cidade em que você está, seja Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ou seja uma outra cidade, né? Vejam as empresas, as instituições, o comércio, que talvez possam receber aí um projeto seu, onde você vai mostrar a importância do bem receber as pessoas, do falar bem da empresa para essas pessoas, da própria cidade e de conduzir ali inicialmente essas pessoas dentro daquele ambiente. Então espero que vocês tenham aproveitado e muito obrigado a todos. Até mais.